tudo bem com vocês? Eu realmente espero que esteja tudo bem. Eu resolvi fazer, né, esse canal para compartilhar, né, compartilhar com vocês como eu consegui realizar, né, uma mudança na minha vida. E para ter uma ideia do tamanho da mudança, uma coisa assim que eu nunca pensei que eu iria ter era um canal. Eu tenho uma filha, né, de 11 anos, ela vai fazer 11 anos, agora, o dia 9 de janeiro, né? E ela nossa, ela já tem um canal e ela tem vários vídeos nesse canal, né? E esses dias eu andando, assim, olhando os vídeos dela no canal e encontrei um vídeo que ela estava filmando e e aí ela disse, mãe, tu tá aparecendo no vídeo, tu quer aparecer? Aí eu disse, não, Júlia. Disse assim pra ela, sabe? Não, Júlia, a mãe não gosta de aparecer. Então, pra ver assim, ó, o resultado daquilo que eu estou falando, né? Da frequência vibracional e da mudança que pode haver. Mas é uma mudança que ela é uma mudança interna. E eu posso assim, ó, afirmar para vocês, para quem estiver assistindo, se vocês também precisam de uma mudança interna, porque muitas vezes nós não temos, né, esse conhecimento de saber que nós podemos viver com uma qualidade de vida muito melhor do que nós vivemos. O que eu tô querendo dizer? Para quem não sabe, assim, não me conhece, aqueles que me conhecem sabem, né, que eu passei, assim, depois da gestação da minha filha, e eu comecei a ter um sono muito. Eu tinha um sono, assim, que ele não era um sono reparador, né? E ao longo de 10 anos, que ela está com 11 anos, foi em 2016, né? Que começou a se manifestar, assim, em mim algo que eu não sabia como lidar. Eu não sabia como lidar e eu sou ainda professora, né? Eu tinha 40 horas com adolescentes e crianças, né? Adolescentes. E eu não sabia lidar com isso. Então, começou ali em 2016, aí 2017 eu já entrei em licença saúde e eu comecei a ter síndrome do pânico, só que na verdade eu não sabia que eu tinha síndrome do pânico. Eu não sabia o que era. E um dia, porque era uma depressão, mas não era era assim, eu dormia pouco, né? E isso foi se formando assim uma bola de neve. Depois eu tive um nenê, meu filho Pietro, e aí só piorou o meu sono, né? Até devido ao nenê. E o Pietro no início, ele não ele não era um neném assim que dormia muito bem, né? Então, tudo isso. Só que a grande questão é que quando você se depara com algum problema de saúde, né, mental, emocional ou físico, o físico você vai no médico e tal, o mental você pode até ir num psicólogo, um psiquiatra, mas muitas vezes o psiquiatra ele vai te dar remédios, né? Ele vai te dar um monte de remédios, vai te anestesiar, mas muitas vezes você melhora, muitas vezes, o meu caso, eu não conseguia me adaptar com medicamentos, né? E aí, você se depara assim, bah, mas e aí, né? Como eu vou me curar? O que eu tenho? Porque eu não tenho um motivo sério
para ter síndrome do pânico, para ter uma depressão, assim. Eu acredito que a minha foi um pouco mais leve, né? Mas então, o que aconteceu comigo? Quando eu comecei a identificar, né, que eu precisava de cura, a minha cura, ela estava na parte emocional, né? Na parte espiritual, porque graças a Deus, agradeço muito a Deus, a minha cura, eu agradeço muito a Deus por não ter ficado doente no sentido físico, né? Porque eu estava emocionalmente, até por causa do meu sono, né? Abalada, eu já não, por exemplo, assim, depois eu estava falando, eu identifiquei a síndrome do pânico, né? Porque eu escutei o padre Fábio de Mello, e na verdade eu ainda sigo o Fábio de Mello nas redes sociais, no Instagram, e ele falando do que ele tinha, e ele foi diagnosticado também com síndrome do pânico, e aí eu falei, bah, mas então agora eu sei o que eu tenho, né? Porque o que ele falava, que ele sentia, eu também sentia. E aí foi um longo processo, né, de busca por mudar isso em mim, por mudar, mas eu não sabia até então, né? Eu não sabia, por exemplo, eu sabia algumas coisas que a gente aprende na religião, que a gente aprende, mas nada muito aprofundado, né? Então, na verdade, eu não sabia o como fazer, né? Eu não sabia o que fazer, eu sabia que eu tinha que mudar dentro de mim as minhas emoções. Eu teria que ter controle das minhas emoções, ser a protagonista da minha história, né? Porque eu vivi durante esse tempo da síndrome, né? Assim, ali, eu pensava assim, mas, tipo, o problema é a escola, né? O problema são as pessoas, o problema são os alunos, né? Eu nunca via problema em mim, porque eu achava um culpado por aquilo que eu estava passando. E aí, como eu disse, eu vivi um tempo buscando, mas eu buscava assim, eu sabia que meditação era uma coisa assim que eu sempre buscava, escutar músicas assim que me acalmavam, assim eu sentia uma paz, uma coisa boa quando eu escutava, mas era pouco ainda. Então a minha busca eu sabia que era emocional, né? Como eu disse, mas eu não sabia como que eu ia chegar a um resultado, assim. E aí eu comecei a buscar. E aí, quando entrou a pandemia, assim, ó, eu fiquei muito tempo em licença, porque quando eu contava para o psiquiatra o que eu sentia, ele dizia, não, você está com esgotamento mental. Você precisa se distanciar e descansar. Não ficar pensando, querendo agradar ninguém, ou querendo, né, ser insubstituível, porque você tá precisando agora ver o que tá acontecendo contigo e se tratar, né? Tá. Aí eu fiz isso, né? Eu fiquei um longo período em casa e eu realmente, assim, eu não tinha vontade, sabe? Eu não tinha vontade de voltar para a escola, de ver os alunos. Para dizer a verdade, eu cheguei numa situação que eu não conseguia nem olhar os alunos assim na rua, que aquilo me incomodava. Então, vocês imaginem, dentro da gente, né, o que acontece. Mas o que eu tô querendo, assim, passar para vocês? Que eu estou contando a minha situação anterior, né? E, como eu disse, quando entrou a pandemia em 2020, eu comecei, porque tem muito conteúdo gratuito no YouTube, eu comecei a seguir umas pessoas, assim, que eu achei que eles conseguiram chamar a minha atenção, né? E mentores, né? São mentores que eles falam, né? A mentora que eu segui, ela falava muito de energia, frequência vibracional. Que nós temos que mudar a nossa frequência vibracional para nós termos
benefícios para nossa saúde, benefícios para prosperidade, benefícios para nossa vida como um todo, né? Para todos os sentidos da nossa vida. Então, eu comecei a seguir esses mentores e comecei a buscar por conhecimento. Li um livro de uma mentora que falava sobre frequência vibracional e o mais importante de tudo é que eu comecei a fazer técnicas, né? E eu vou continuar falando sobre isso no meu próximo vídeo. Como eu curei a minha síndrome do pânico só mudando a minha frequência vibracional. Eu vou detalhar ao longo, eu vou fazer vídeos curtos e vou detalhar. O próximo vídeo vai ser sobre como eu mudei a minha frequência vibracional fazendo técnicas e me curei da síndrome do pânico. Acreditem, pessoal, eu sou outra pessoa hoje. Eu jamais faria esse canal há um ano atrás. Eu jamais teria coragem de dizer o que eu sentia e como eu era. Então eu mudei muito. Mas eu vou falar no próximo vídeo sobre algo bem interessante. O que eu fiz para mudar? Porque se você está passando por algum problema, você pode mudar. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Te amo, amo vocês. Eu sou amor. Eu sou perdão, eu sou aceitação. Espero vocês no próximo vídeo. Beijão.